Olá, eu sou a Luzivane Miranda dos Santos da Cunha, atualmente graduanda do curso de Biotecnologia da Universidade da Paraíba. Trouxe aqui a proposta do professor Dr. Luiz César Rodrigues, que é fazer uma videoaula sobre um determinado assunto. No meu caso, o assunto é fatores que influenciam a velocidade, e aqui eu trouxe 4 tópicos sobre eles: os catalisadores, a concentração, temperatura, superfície de contato. Bom, os catalisadores, vamos falar um pouco sobre eles. O que são os catalisadores? Os catalisadores não biológicos são substâncias químicas, geralmente inorgânicas, que causam um aumento na velocidade das reações químicas. Eles são utilizados quando eles pretendem ter pouco tempo para investigar algo, para que ocorra uma reação, e aí eles são usados quando são usados para aumentar a velocidade. Mas ocorrem também outros mecanismos podendo ser utilizados para diminuir a velocidade também. Vamos falar disso um pouco agora. No que eles ajudam nas reações? Bom, a presença de um catalisador pode aumentar ou diminuir a velocidade da reação. Como eu disse, ele pode ser favorável ou não, mas isso vai partir dependendo do que o pesquisador quer. O catalisador promove choques eficazes entre as partículas dos reagentes, aumentando a velocidade de reação. Os catalisadores não intervêm na reação, ficando intactos no final. Ou seja, o objetivo dele em si é justamente influenciar na velocidade e não fazer com que a substância interaja com ele, nem nada parecido. Os catalisadores que diminuem a velocidade das reações são designados por catalisadores negativos ou inibidores e até mesmo chamados de veneno. Aqui eu trouxe o gráfico para a gente observar como fica quando é usado o catalisador. A relação energia-caminho da reação. Quando a gente não usa um catalisador, a gente percebe que a energia de ativação, que é a que promove essa reação para que ela ocorra, é muito maior do que quando com o catalisador. Ou seja, é justamente por isso que o pesquisador, o interessado nessa reação, o interessado para que essa reação ocorra mais rápido, ele necessita de um uso de catalisador com o intuito de aumentar a velocidade de reação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a concentração. Bom, a concentração vai implicar nos reagentes. O aumento da concentração dos reagentes vai ter como consequência o aumento do número de colisões entre as espécies reagentes, o que aumenta a taxa de desenvolvimento da reação, o que é muito benéfico para quem está fazendo essa pesquisa. Aqui a imagem a gente pode perceber quando existe uma baixa concentração dessas partículas, a gente percebe que existe poucas colisões. E quando existe a alta concentração, existem muitas colisões. Aqui a gente pode ver que elas têm mais choques, tem menos partículas sozinhas do que aqui na primeira imagem. Ou seja, a concentração ela é benéfica para que a velocidade aumente. Temos exemplos como a palha de aço, a combustão do carvão. Também a gente pode pensar em coisas que a gente aumente a concentração e a velocidade vai aumentar, né? A palha de aço, quando a gente corta ela, desfaz ela em vários pedaços, molha e deixa ela ao ar livre, a gente percebe que a oxidação é muito mais rápida do que quando ela está inteira. A combustão do carvão, a gente pode ver que quanto maior a quantidade do carvão, melhor para essa combustão acontecer. No caso dos gases, ela é determinada pela pressão.
Em reações envolvendo reagentes gasosos, quando se aumenta a pressão, ocorre a diminuição do volume e, consequentemente, ao aumento da concentração dos reagentes, aumentando o número de colisões, que é muito importante para que exista um aumento da velocidade. Logo, aqui na imagem a gente pode perceber, quando existe um aumento da velocidade de reação é porque existe um aumento da pressão. A gente vê aqui que quando diminui o volume, existe um menor espaço para que elas percorram. Então, existe uma probabilidade maior para elas se colidirem. Já quando existe uma diminuição da pressão, existe um maior espaço para elas percorrerem, o que diminui os choques entre elas. Logo, vai demorar mais tempo para que ocorra essa reação. Já na superfície de contato, a gente percebe que quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas que irão colidir, o que aumenta a probabilidade de ocorrerem choques efetivos, muito importante para a reação. E aumento da velocidade de reação, que é uma consequência disso. Aqui na imagem existem dois blocos de mesma área, mas perímetros diferentes. Por quê? Porque no primeiro a gente percebe que só existem as margens, o topo e o embaixo. Já na do lado, o perímetro é de cada quadradinho desse. O que a gente percebe também é que existe uma maior superfície exposta para que ocorra uma reação, vai ocorrer uma maior interação entre as partículas, o que facilita essa reação e assim diminui a velocidade da reação. Um exemplo que é do nosso cotidiano é quando a gente usa o comprimido efervescente. Quando a gente coloca ele normalmente na água, que é o líquido solvente que usamos, quando ele está inteiro, a gente percebe que ele vai efervescer rápido, mas normalmente ele ainda demora um pouquinho. Já quando a gente corta ele, diminui, quebra em pedaços, a gente percebe que existe uma velocidade maior de reação, porque existe justamente isso da superfície maior exposta para que ocorra essa reação. Na imagem a gente percebe que quando ele está pulverizado, existe mais bolhas em volta dele. E quando ele está inteiro, existe esse menor número de bolhas. E agora, falando um pouquinho da temperatura, de um modo geral, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de reação. Por quê? Porque as partículas ficam mais agitadas, o que aumenta o número de choques, aumentando a velocidade da reação. Aqui é um pequeno mapa mental que podemos aplicar todos esses fatores que vimos. Aumentando a superfície de contato, aumentando a temperatura, a concentração, a pressão, a gente faz com que aumente a frequência de colisões. E a partir disso temos uma maior quantidade de colisões efetivas. E isso implica em uma rápida reação, ou seja, em linhas gerais, um aumento da velocidade. E agora a gente vai trazer um pouco dos exercícios para fixar esse aprendizado. Bom, sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, é incorreto afirmar. Eu vou ler uma por uma, depois eu apresento o comentário da certa. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de reação. Sim, a gente viu que a concentração maior dos reagentes, ela é positiva para que aumente a velocidade da reação. Então, não é essa a resposta. B. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação. Sim, a superfície de contato maior, ela vai implicar em uma maior velocidade de reação, que é positivo também. Quanto maior a pressão, maior a velocidade de reação. Sim, a pressão sendo maior, ela vai implicar em uma velocidade de reação. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Sim, também. Isso vai aumentar beneficamente a velocidade. E a E?
A presença de um catalisador mantém constante a velocidade de reação. Não, nós vimos que o catalisador ele é feito justamente para aumentar a velocidade de reação ou diminuir no caso do inibidor. Então, a alternativa é a incorreta. E aqui o comentário. Os catalisadores aumentam a velocidade de reação, pois facilitam a formação do complexo ativado entre os reagentes. Com isso, os catalisadores criam um mecanismo mais curto para o desenvolvimento da reação, fazendo com que a velocidade aumente, como eu tinha dito para vocês. E aqui temos uma questão da UERJ. A sabedoria popular indica que para acender uma alveira devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e depois colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que madeira em lascas queima com mais velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade da reação é o aumento da... Não, a pressão nesse caso não vai aumentar, não vai influenciar na velocidade nesse caso, porque estamos falando de substâncias sólidas. A temperatura não vai influenciar na madeira queimar mais rápido ou mais devagar. A concentração não, porque elas vão ter, ele fala ali que elas vão ter massas iguais, então isso não vai influenciar. A superfície de contato, sim, a superfície de contato vai contribuir para a elevação do número de choques entre os reagentes envolvidos. Logo, a superfície de contato vai ser importante para que exista uma superfície mais exposta para que queime mais rápido. Então, realmente a alternativa B. E aqui a gente traz uma questão sobre os catalisadores. O catalisador atua aumentando a velocidade de reação, mas não altera o seu rendimento. Isso, o catalisador é justamente para esse objetivo. Em uma reação química, o catalisador não é consumido no caminho da reação. Sim, nós vimos que ele não vai influenciar e não vai ser consumido justamente porque o objetivo dele é aumentar ou diminuir a velocidade. Os catalisadores criam uma rota alternativa de transformação de reagente em produtos? Sim, ele faz isso. Para isso, uma maior energia de ativação é necessária? Não. Como vimos lá no gráfico, a energia de ativação do catalisador vai utilizar, ela vai ser menor do que a necessária. Então, é por isso que ele vai diminuir, ele vai aumentar a velocidade de reação. O catalisador só é capaz de aumentar a velocidade de reação no sentido direto? Não, ele também altera no sentido inverso. Logo, a alternativa A é a 1 e a 2 estão certas. E o comentário. Os catalisadores são utilizados para acelerar as reações químicas. A reação com a utilização do catalisador não altera seu rendimento, ou seja, há a produção da quantidade prevista do produto, só que em menor tempo. Os catalisadores não são consumidos durante a reação química, eles auxiliam na formação do complexo ativado. Por isso, um catalisador pode ser recuperado ao final da reação química. Os catalisadores são capazes de diminuir o tempo da reação por criar um mecanismo alternativo para a formação dos produtos com menor energia de ativação. Sendo assim, a reação ocorre mais rápido. Os catalisadores atuam tanto no sentido direto quanto no sentido inverso da reação. E agora a gente vai ver uma questão que fala sobre a rapidez com que ocorre a reação química e a dependência dela. Bom, a gente sabe que o número de colisões ele vai influenciar na rapidez dessa velocidade. E todos os fatores que nós vimos, a gente viu que o número de colisões ele aumenta com o aumento deles. Então, sim, o número de colisões efetivas ele é positivo para que a rapidez ocorra. Energia suficiente para promover o rearranjo dos átomos? Sim,
a reação é justamente o rearranjo dos átomos e ela exige uma energia para que isso ocorra. 3. Orientação favorável das moléculas. Sim, a orientação favorável das moléculas ajuda nessa rapidez para que o choque seja mais efetivo. 4. Formação de complexo ativado. Sim, o complexo ativado é muito importante para a rapidez. Então, todas as alternativas estão certas. E aqui eu trouxe mais um pouco dos comentários. As colisões efetivas ocorrem quando os reagentes se encontram em posições favoráveis aos choques, que promoverão o rearranjo dos átomos. A energia de ativação deve ser suficiente para que a colisão entre os reagentes resulte da quebra das ligações e a formação do complexo ativado. Nem todos os choques entre as partículas reagentes fazem com que a reação ocorra. A orientação com que a colisão ocorre é importante para que ocorra a formação dos produtos. O complexo ativado é um estado intermediário e instável antes da formação dos produtos. Ele é criado quando a energia de ativação para a reação é superada. E aqui nós temos a última questão. Bem simples, assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de reação. E quais são? A gente viu temperatura, concentração, superfície de contato, catalisador, né? Então vamos procurar a alternativa que tenha essas possibilidades. A. Calor, obscuridade, catalisador. Não, obscuridade não vai influenciar nesse aumento da velocidade. B. Calor, maior superfície de contato e ausência de catalisador. Não, na verdade, existe a necessidade do catalisador. Então, não. C. Calor, maior superfície de contato entre os reagentes e catalisador. Vamos segurar essa alternativa. D. Frio. Não, o frio ele tende a diminuir a velocidade, porque ele é o contrário do aumento da velocidade. Então, não. Catalisador e congelamento dos reagentes. Não, o congelamento é também uma diminuição da temperatura, logo uma diminuição da velocidade de reação. Então, não é certo. E ficamos com a alternativa C mesmo. Bom, essa foi a videoaula. Eu espero que tenham entendido e obrigada por chegar até aqui.